Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para conversar sobre uma obra muito especial, que é o livro O Idiota, do Fyodor Dostoiévski, que tem essa capa, essa edição aqui da Nova Fronteira, muito bonita, muito bem feita também. Dentro a diagramação também está muito boa, as letras não são tão pequenas, vocês puderem aqui observar, né? Dá para a gente ler sem cansar tanto a visão. Esse livro ele foi escrito no ano de 1869, ou seja, em um ano aí que nós vamos acompanhar pela história russa, que é um ano de transição, é um ano que marca aí um período de modernização do país. Lembrando que a Rússia não se encaixa muito no desenvolvimento histórico europeu, nem também no desenvolvimento histórico asiático. Digamos, é um caso único no grande continente ali euroasiático. Portanto, o Fyodor Dostoiévski caracteriza-se por esse caráter de ter um pano de fundo social e político nas suas obras. Ele que viveu aí no ano de 1821 a 1881, ele viveu aí 60 anos, uma vida para a época bem vivida, né? 60 anos era uma esperança de vida raramente alcançada para o século XIX, que nós não tínhamos tantos avanços na medicina, na ciência, quanto temos hoje. E essa obra do Dostoiévski traz o príncipe Mishkin como personagem principal. O príncipe Mishkin tem problemas de epilepsia. Vale lembrar que Dostoiévski também sofria com epilepsias. Então, de certa forma, esse livro é um retrato também da personalidade, dos problemas que Dostoiévski, o seu autor, viveu. O contexto histórico da Rússia, nessa época, é marcado por uma transição. Vivíamos aí uma fase de industrialização da Rússia, que foi um dos últimos países aí da Europa a se industrializar. E a Rússia vai possuir essa característica histórica, de desenvolvimento histórico, de ser muito atrasada em relação a outras potências europeias, como França, Inglaterra, Alemanha, que estavam aí também em processo de industrialização até mais antiga, né? Então a Rússia, embora ela não tivesse ainda experiências com industrialização, essa industrialização passa tardiamente a tomar conta do cotidiano das pessoas na Rússia. Então fala-se muito em trens, fala-se muito já nas primeiras fábricas. Então a concepção de tempo também vai ser diferente. O tempo que agora não vai ser mais regulado pelos ciclos da natureza, vai ser regulado pelo relógio, pelas metas e por aí vai, pela produtividade, pelos valores das fábricas, pelos valores industriais. A Rússia passara por um processo de reformas. Então vínhamos aí já nas primeiras dores de parto daquilo que viria a ser, lá em 1917, a Revolução Industrial, a Revolução Russa, já com uma grande insatisfação popular e com uma vanguarda intelectual conduzindo o movimento. Mas nos anos 1800, no século XIX, na segunda metade do século XIX, começam a ocorrer movimentos também de contestação à ordem czarista. O czar era o autocrata russo, aquela pessoa que tinha o poder absoluto sobre a sociedade e cuja a personalidade privada também se confundia com o seu papel público, o seu papel político. Então não havia muita distinção entre o público e o privado. Então o czar era quase que um deus para a população russa, que devia prestar homenagens, aceitar o modelo de trabalho, o modelo de servidão, sem muita contestação. Mas só que uma hora a bolha estourou, né? Então, antes que essa bolha viesse a estourar, quando se percebeu que ela iria estourar, o czar Alexandre II
vai fazer aí uma série de reformas, também influenciado por ideias da Europa Ocidental. Isso é muito bom a gente também tocar. Ele também, assim como outros czares, vou citar aqui a imperatriz Catarina, muito influenciados pelas ideias do Ocidente. Inclusive foram chamados aí de déspotas iluministas, ou seja, permaneciam como ditadores, como grandes líderes autoritários, mas agora já vinham abrandando mais esse autoritarismo em relação ao povo por causa das influências vindas da Europa, né? Tínhamos tido a Revolução Francesa, que decapitou reis, que fez um estardalhaço nas classes aristocráticas. Tínhamos tido processos de revolução também em 1848, a Primavera dos Povos, em grandes cidades europeias, Paris, Praga, Berlim, né? Então vamos ter aí esse contexto de insurreições populares. Então a intenção das camadas mais nobres não era entregar o poder ao povo nem deixá-lo conduzir o processo político, mas sim dominá-lo, mesmo que para isso fosse preciso algum processo de negociação. Com relação ao livro em si, não é um livro fácil de ser lido, tenho que ser sincero com vocês, não estou aqui para contar vantagens, nem para dizer que esse livro é fácil sem ele ser. Esse livro não é fácil de ser lido, é preciso muita dedicação, muita concentração, para que você não se perca, como eu já falei, em personagens que por vezes se confundem. 2 ou 3 nomes para cada personagem. Então tudo isso você vai ter que ter uma certa calma, porque é um universo diferente. Não é um universo cultural brasileiro, nem de países de língua portuguesa. É um universo cultural da Rússia, ou seja, um país que não tem nenhum laço cultural muito significativo, muito forte conosco. Então o mundo é diferente. Sugiro até que quando você for ler esse livro, se você se interessar, você pesquise como era a Rússia no século XIX. Estude um pouquinho a história da Rússia, porque se você não souber pelo menos o básico, você vai sentir ainda mais dificuldades. Se você não souber o que é o czarismo, como foram as relações de servidão, que eram praticamente escravas na Rússia, não eram escravas no ponto de vista formal, mas o servo era proprietário do senhor, o servo ele poderia ser açoitado em público, o servo tinha que trabalhar pesadamente para agradar o seu senhor e por aí vai. Então era um processo aí quase que escravocrata, mas em sua forma, em sua concepção, não tinha essa questão do servo ser uma posse absoluta daquele senhor. Ele podia negociar, ok, mas não poderia apropriar-se dele como pessoa, como propriedade. Então estude um pouquinho a história da Rússia antes de você navegar nas obras não só de Dostoiévski, mas de Tolstói e de outros autores, porque é importante você conhecer o papel que esse país, que é o maior em extensão territorial do mundo, tem, né, na contribuição que ele deu à história mundial. Algumas dificuldades, outras dificuldades que eu percebi nesse livro, que eu senti como leitor, também passam pela construção narrativa de Dostoiévski. Não é uma narrativa linear, com começo, meio e fim, com introdução, com um desenvolvimento, com um enredo bem puxado e a conclusão final. Muito pelo contrário, é um livro que envereda por vários caminhos diferentes ao longo do seu itinerário. Ele não consegue ter um fio da meada, ele não consegue ter um pensamento único do começo ao fim. Não é aquele romance que você começa a ler e você vai terminar porque está muito bom, está muito envolvente a narrativa, está muito fluida a leitura. Não. Dostoiévski é um dos caras que são mais enigmáticos. Então você tem muita dificuldade de compreender por vezes o que Dostoiévski quer dizer com alguns personagens que escrevem cartas, né, que começam a se ver novamente quando leem essas cartas no seu próprio eu. Então é esse diálogo existencial que existe muito nas obras de Fyodor Dostoiévski. O príncipe Mishkin é o principal personagem desse nosso livro.
O príncipe Mishkin, ele sofre de epilepsias, mesmo problema, por sinal, que Dostoiévski tinha, e tem um caráter ingênuo, carismático, amável. Consegue olhar o interior das pessoas, fugir dos clichês que aquela sociedade impunha a todos os seus membros. Então vivíamos em uma Rússia também que tinha suas tradições aristocráticas, embora houvesse muita miséria, muita pobreza, mas tinha algumas pessoas que levavam valores aristocráticos para lidar com as pessoas, de uma maneira geral, sejam elas ricas ou pobres. Portanto, esse tato que faltava nas pessoas, de olhar além das aparências, superabundava no coração de Mishkin, que era um cara que ele conta na sua história que até teve experiências de transformar pessoas odiadas em pessoas adoradas. Por exemplo, ele fala do caso da Marie, que era muito odiada por crianças em uma escola. As crianças passavam por ela, era quase uma mendiga, né? Não tinha muitas perspectivas de vida, vinha de traumas familiares e tudo mais. E as crianças jogavam coisas nela, xingavam ela abertamente. E o príncipe Mishkin ensinou as crianças a amarem aquela pessoa que estava já tão sofrida. Esse é um dos casos que mostram que Mishkin ia além. Por isso que muitos críticos literários, associam Mishkin tanto a Don Quixote, pelo seu caráter sonhador, pelo seu caráter de sempre acreditar, né, na bondade, na intenção das pessoas, mais do que os seus fins, e uma associação entre Don Quixote e Jesus, né, porque ele também se sacrifica por muita gente, ele também acumula a carga, vamos dizer assim, existencial de sofrimento de muita gente. Ele sofre por pessoas dentro daquela sociedade que ele entende que elas teriam possibilidades de serem mais felizes, de serem mais plenas e realizadas nas suas vidas. O príncipe Mishkin inicialmente se encanta por Aglaya. Aglaya é uma menina muito bonita, a filha de Lizaveta Prokofievna. O nome é esse mesmo, tá, pessoal? Lizaveta Prokofievna, que é a parente distante dele, que ele vai procurar quando ele volta da Suíça. Ele passa uns anos na Suíça tratando-se da doença, da epilepsia, regressa para a Rússia, para São Petersburgo, e aí ele vai na casa dessa pessoa, da Lizaveta, que é casada com um general Ipanti, e vai conhecer as 3 filhas da Lizaveta, e uma delas, a mais nova, a Aglaya, encanta o príncipe Mishkin. Ele percebe nela um caráter diferenciado, uma ousadia. Ele é até um pouco mais melindroso quanto a caracterizar a personalidade de Aglaya no começo, mas depois ele vai se encantar também com a beleza, com o jeito de Aglaya como mulher. Também existia Nastassia Filipovna, que era uma figura controversa, uma pessoa que foi órfã muito cedo, foi criada por um tutor chamado Totsky, e esse tutor abusou dela, ela teve muitos traumas na vida por causa desse tutor, desse pai, entre aspas, adotivo que ela teve. Ela cresceu meio que, digamos assim, amargurada por dentro, né? Muito machucada pela vida, pelas circunstâncias que vivera. E o príncipe Mishkin vai se encantar com a figura de Nastassia também, a ponto de Nastassia não se sentir, amar o Mishkin, mas não se sentir digna dele, e casar inicialmente num plano meio louco com Rogoi, que é o cara que vai ter um primeiro contato com o Mishkin quando ele está chegando a São Petersburgo de trem. Então, de um modo geral, as personalidades do livro Idiota, de Dostoiévski, são pessoas problemáticas, são pessoas infelizes, muitas pessoas paupérrimas, muito carentes, alcoólatras, como o general Ivolgin, que inclusive vira
ele conta uma parte muito interessante que eu fiquei extremamente envolvido quando ele falou sobre Napoleão. Ele falou que ele era uma criancinha de pouca idade, e Napoleão via nele um talento militar e resolveu acolher. Ele, Napoleão, um francês que estava invadindo a Rússia, viu naquele menino russo um potencial general e resolveu acolhê-lo e educá-lo de certa forma naquela situação. Temos esse caráter também de crítica social. O Dostoiévski é muito especialista, um excelente especialista nisso também. Ele não trabalha só a parte psicológica, que é a principal linha dos livros dele, mas ele também faz críticas sociais contundentes à desigualdade, à questão do essencialismo das pessoas, as pessoas serem tidas como serem rotuladas naquelas sociedades e levarem esse rótulo para o resto da vida. A Aglaia, por exemplo, é uma menina muito infeliz com a família que não deixa ela ter uma vida, prefere mantê-la presa até que apareça um rapaz de uma família mais rica para que ela possa se casar e a família também possa angariar vantagens. Então isso é muito sintomático daquele conjunto de situações problemáticas que nós tínhamos naquela sociedade. O psicológico vai estar presente nos diálogos existenciais, nas próprias trocas de narrativa, porque, por exemplo, o narrador ele é em terceira pessoa, ele é um narrador, tudo bem, onisciente, mas em vários momentos as realidades se misturam, né? Principalmente em momentos de cartas, nas cartas que os personagens escreviam para dizer suas emoções, as suas percepções de mundo para outros, até em épocas que eles achavam que poderiam estar morrendo, eles escreveram essas cartas como uma forma de registrar para a posteridade o que eles pensavam da vida. Dostoiévski, nesses momentos, parece que ele brinca com o leitor, no melhor sentido da expressão, de colocar, misturar narrativas, misturar visões de mundo e trazer uma construção psicológica não linear, não é uma coisa prática, não é uma coisa muito fluida. O livro, em alguns momentos, eu achei extremamente pedante, difícil de compreender, né? Ele vai ficar melhor em algumas partes, ok, mas em outras ele é de difícil leitura. Porém, ele, no cômputo geral, ele é um livraço, no sentido de que ele traz personalidades diferentes, ele traz conflitos internos e ele situa o leitor naquele mundo que era a Rússia do século XIX. Para quem gosta de história, é um prato cheio. Para quem gosta de psicologia, também. E para quem é o leitor que está se construindo como leitor, um clássico como esse é desafiador, mas quando você termina, a sensação é de uma grande felicidade, porque você compreendeu, você leu, você se dedicou nas 830 páginas desse livro. Então, clássicos assim valem a pena, e quantos clássicos também da literatura russa nós temos essas dificuldades, mas no final ficamos muito felizes ao entender, pelo menos compreender a narrativa em sua essência. Não é necessário você sempre compreender 100%, porque ninguém vai ser 100%. Mas compreenda pelo menos a essência, se esforce, não desista de ler porque você não está entendendo uma parte. Isso é natural do processo. E você, pessoal, já teve a oportunidade de ler Dostoiévski? Se teve, conta para mim aí como foi a experiência, se você concorda com o que eu falei, se você não concorda também, deixa seu like, comenta, compartilha e vamos interagindo aqui. Na próxima semana a gente volta com outras dicas, com outras conversas sobre outro livro, ok? Um abraço para vocês, uma excelente noite de quarta-feira e se cuidem, fiquem com Deus.